Turma, Leonardo Clemente aqui, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas para mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o coronavírus e dar algumas atualizações do que está acontecendo em relação ao coronavírus no Brasil, o que nós temos que fazer, quando suspeitar de um caso, quando nós podemos confirmar, de que forma fazer essa notificação, ver o que está acontecendo de um ponto de vista de epidemiologia e discutir outras coisas interessantes em relação a esse sentimento de pânico que está sendo, de certa forma, promovido pela mídia e por nós mesmos ao discutir esse tema. Vamos ver se isso realmente é tão proporcional quanto parece ser. Nós gravamos um vídeo no mês de janeiro ou fevereiro, logo no início, que isso acabou estourando aí na mídia, onde eu tive lá uma opinião da doutora Flávia Tranch, uma infectologista de Foz do Iguaçu, que publicou um excelente texto na internet, chamou minha atenção, eu acabei pedindo um vídeo para ela, ela mandou o vídeo, eu postei aqui no canal, e falando também sobre um artigo do professor Luiz Cláudio Correia sobre o tema, falando um pouco sobre essa euforia no sentido negativo que esse surto tem dado aí no mundo. Mas o objetivo desse vídeo aqui é falar sobre essa questão mais relacionada ao Brasil e essas atualizações epidemiológicas. Aqui eu estou compartilhando com vocês o site do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde tem publicado alguns boletins epidemiológicos, está no 4º boletim que foi publicado, se eu não me engano, agora no dia 4 ou 6 de março, hoje é dia 9 de março de 2020, então tem mais ou menos uns 5 dias que foi publicado, provavelmente daqui a alguns dias deve sair o 5º boletim para atualizar. Então aqui na primeira página do site, que é o saude.gov.br, clicando nessa aba aqui, a gente já entra na parte específica de coronavírus. Mas eu queria chamar a atenção aqui, por exemplo, existem outros boletins de doenças como a dengue, sarampo, meningite, também tem uma parte interessante sobre fake news e as fake news relacionadas com essas doenças, inclusive com o coronavírus, que vale a pena ler, porque na internet surgem muitas notícias falsas, e mostrar que essas outras doenças são doenças, até o momento, muito mais preocupantes no Brasil do que o próprio coronavírus. O coronavírus, como é novidade, como é algo que surgiu aí, o primeiro caso notificado em 31 de dezembro agora de 2019, tem 3 meses desse vídeo, e tem se espalhado no mundo, isso tem gerado um sentimento de pânico, com medo de que todo mundo venha a morrer por conta dessa doença, mas é mais provável que você contraia e venha a ter consequências negativas de outras doenças que já convivem entre nós, inclusive a gripe, né, causada pela influenza, o H1N1, que na época que surgiu também foi parecido com o que está acontecendo agora com o coronavírus e que continua tendo casos por aí, e a gente não fica tão preocupado. Esses dias eu fui até solicitado pela escola onde meus filhos estudam de fazer uma palestra lá para falar sobre o coronavírus. Eu sugeri que se fizesse uma palestra para falar sobre as doenças preocupantes, como principalmente as doenças para as quais já existem vacinas e que continuam tendo uma grande quantidade de mortes no Brasil e no mundo, e dar a devida importância ao coronavírus. Ele tem que ter importância? Tem que ter, sim, é um surto que está sendo transmitido. Essa questão desse pânico que está sendo gerado é negativo, mas de outro lado, as pessoas talvez tomem mais cuidados com certas medidas de prevenção, como higienização das mãos, por exemplo, evitar compartilhar ambientes aproximados e fechados com pessoas que estão com sintomas envolvendo vias aéreas superiores, como tosse, espirros, coriza, porque a transmissibilidade de vírus nesses casos é muito grande. Então, por exemplo, você está dentro de um carro com uma pessoa que está ali gripada, essa pessoa espirra, se você não abrir a janela, a probabilidade de você contrair esse vírus é muito grande. Então, quando tem isso na mídia, acaba que as pessoas mudam os seus hábitos e diminui o índice de transmissibilidade, consequentemente, de doenças relacionadas com isso. Então, a mídia tem o seu papel nesse aspecto, mas esse papel devia ser, talvez, um pouco mais consistente a longo prazo e com as medidas de educação, que a gente conseguiria reduzir de forma mais consistente. Após o H1N1, eu não tenho um dado aqui oficial, mas em grupos que eu participo, grupos com fontes confiáveis, eu vi uma das postagens dizendo que após o surto de H1N1 teve uma queda muito grande nessas doenças virais, inclusive que gerou diminuição de vendas de medicamentos utilizados para combater os sintomas dessas doenças. Mas vamos lá. Aqui, eu vou clicar aqui nesse coronavírus, tire suas dúvidas, acesso aqui, e ele traz algumas informações sobre o que é o vírus, sobre como o vírus
se transmite, a fonte de infecção. Até uma notícia que a gente ouvia falar um pouco no início, que haveria uma transmissibilidade em períodos onde o paciente não está sintomático ainda. Por exemplo, ele contraiu o vírus, porém não desenvolveu ainda, o vírus está no período de incubação, não desenvolveu sintomas, que haveria transmissibilidade nesse período, por isso tão difícil de controlar. Aqui no site ele fala que não há essa transmissibilidade quando aqui durante o período de incubação, casos assintomáticos não são contagiosos. Isso é uma informação que está aqui no Ministério da Saúde. E mostra que existem vários vírus desse tipo, né, que na história já apareceram, e aí nós estamos diante do SARS-CoV-2, que é esse novo coronavírus que surgiu na China e apresentado em 31 de dezembro de 2019. Aqui tem algumas informações importantes e alguns links interessantes. Aqui você pode saber mais sobre síndromes gripais, influenza. Aqui, clicando aqui, você vai saber mais as fake news, algumas bem engraçadas. Fake news que são espalhadas aí na internet e às vezes tidas como verdade, né, principalmente pelo público leigo. Publicações e documentações sobre o coronavírus, já foram alguns boletins publicados, então nós estamos aqui no boletim número 4, publicado em 4 de março. Então eu vou mostrar esse boletim aqui, algumas partes dele, e aqui tem alguns links interessantes, alguns fluxogramas. Como é definido o caso, eu vou mostrar lá dentro do link, né? E como notificar. Então, quando tiver um caso digno de notificação, existe esse link que está aqui, né? Esse link você acessa facilmente pelo Ministério da Saúde, e a ficha de notificação é essa ficha. Ficha de notificação para casos suspeitos e prováveis do novo coronavírus, definição de caso suspeito, aí ele bota aqui definição de caso provável. Lá no boletim epidemiológico ele fala também de casos confirmados, e aqui tem os dados do paciente, data de notificação, nome completo, nome da mãe, país de residência, dados do próprio atendimento. E com esses dados aqui, o Ministério da Saúde consegue apresentar para a gente, eu tenho um link também, alguns dados atualizados. Obviamente que há uma subnotificação, isso aqui é uma ideia dos casos que aparecem, mas muito provavelmente muitos casos acontecem de contaminação e a pessoa ou não apresenta sintomas ou apresenta sintomas leves de resfriado comum, sintomas pelos quais a gente não procura o hospital e não deve procurar mesmo o hospital porque senão a gente vai encher muitas portas das emergências e isso é um problema. Então, casos leves, as pessoas ficam em casa. Então, o que acaba chegando são os casos que vão até uma unidade de saúde e há uma confirmação laboratorial, por exemplo, do caso. Então, aqui tem um mapa do Brasil, mostrando aqui os estados. No momento, no Ministério da Saúde, sem registro, existem alguns estados ainda que estão aqui em cinza. Então, sem registro não significa dizer que não há, pode ser que não haja notificação. Os casos suspeitos, porém não confirmados, nesses estados aqui que estão de verdezinho claro. Tem os casos confirmados sem transmissão no local. Então, nós temos aqui alguns estados, aqui, Alagoas, Minas Gerais, Distrito Federal, Espírito Santo, Rio de Janeiro, que tem casos confirmados, porém sem evidência de transmissão local, e em azul, São Paulo e a Bahia, com caso confirmado e com transmissão local. E ele mostra aqui quantos casos. Perceba que tem, nem toda suspeita significa que a pessoa tem. Por exemplo, aqui na Bahia foram 32 casos descartados para 15 confirmados, em São Paulo 258 casos confirmados para 16 casos descartados para 16 confirmados até o momento. E aqui ele mostra, nessa parte aqui, quantos casos por unidade da federação. E aqui a gente tem um panorama mundial, né, com a mesma legenda, mostrando os países onde nós já temos casos suspeitos, países com casos confirmados e transmissão local ou sem transmissão, e os países onde não houve notificação ainda, o que não significa dizer, mais uma vez, que não houve o vírus nesses locais. Então, o principal local aqui é a China, com 80 mil casos confirmados, sendo 3.100 óbitos. E esse número aqui chama a atenção, 3,83% de taxa de letalidade, ou seja, a cada 100 pacientes que contraem a doença, o vírus, 4% praticamente morrem. E eu estava até conversando com uma pessoa até da área de saúde recentemente. Essa pessoa estava também seguindo um pouco desse sentimento de pânico e me falou, olha, mas assim, a letalidade é de 4%, será que tem? Ele falou, não, imagine você um
um colégio com 500 estudantes. Se 500 estudantes contraírem o vírus, 15 vão morrer aproximadamente. Imagine que tragédia. Mas a gente tem que levar em consideração algumas coisas. Primeiro que o número real de casos provavelmente é muito maior do que 80 mil. 80 mil são os casos confirmados. Então, quantas pessoas, como eu mencionei anteriormente, tiveram a doença e não foram notificados, não foram confirmados? Eu não sei, eu não sou epidemiologista, eu posso estar chutando uma coisa absurda aqui, mas eu chutaria que o número é muito maior do que esse número aqui de casos confirmados. Não sei se é 2, 3, 4, 5 ou 10 vezes maior, mas imaginando que isso aqui chegue a 10 vezes no cenário talvez aí exagerado, não sei se é exagerado, mas 800 mil pessoas para esse número de óbitos, talvez alguns óbitos não foram notificados também, não foram relacionados, mas essa taxa de letalidade já cairia bastante. De uma forma talvez mais conservadora, imagine que seja o dobro, 160 mil, a gente já cairia para 1 e poucos %. Além disso, as pessoas que acabam morrendo desse tipo de doença são as mesmas pessoas, em geral, que acabam morrendo de outras doenças respiratórias, como a gripe, por exemplo, que está aí a influenza, que está aí no nosso dia a dia, pessoas que já mais debilitadas, idosos, imunocomprometidos, pessoas que têm doenças crônicas. Obviamente que pode ter um caso ou outro de alguém previamente saudável que tem uma evolução desfavorável do caso, mas vai ser uma minoria. Então não é uma taxa de letalidade tão alarmante como parece ser. Outras doenças comuns do nosso dia a dia, com números muito maiores no Brasil, acabam tendo taxas semelhantes. Se a gente for olhar a taxa de letalidade dos outros países aqui, você vai ter taxas aqui, às vezes assustadoras, 16%. A gente tem que ver que, na realidade, quanto menor o número de casos, menor o poder estatístico desse número aqui ser confiável. Então, pode ser algo ao acaso, ou erros de aferições, enfim, que levem a taxas aqui esdrúxulas, tanto para mais quanto para menos. Quando a gente olha países com uma taxa de notificação maior, como acontece aqui, por exemplo, na Itália, a Itália que tem 5 mil casos, a gente tem, e aqui tem a Coreia do Sul com 7 mil casos, a gente consegue ver o seguinte: a Itália parece muito a taxa de letalidade com essa taxa apresentada na China, né, baseada nos casos confirmados, lembrando que a taxa real é muito menor, e chama a atenção que aqui na Coreia do Sul tem uma taxa praticamente zerada. Então, é difícil a gente entender como isso pode ser possível de uma população para outra. Ou tem muito mais casos aqui, esses casos notificados, eles estão conseguindo pegar muito mais as pessoas, ou seja, eu não sei se tem uma política lá de, se você tiver qualquer tipo de sintoma respiratório, obrigatoriamente você procura o serviço de saúde, então esses 7 mil talvez tenham uma notificação muito maior proporcionalmente, que faz a taxa de letalidade cair, que na minha concepção, essa taxa de letalidade aqui de 0,71% condiz mais com a realidade de fato, olhando 100% dos casos que de fato existem de contaminação pelo vírus e não só os que procuram ser de saúde. Mas não dá para a gente confiar nesses dados vendo uma disparidade tão grande entre eles. Nós sabemos que existe uma taxa de letalidade real que deve variar aí provavelmente entre 0,5% e 2%, no meu entendimento. Tá? Não posso estar errado afirmando isso, porque eu não sou um especialista na área, mas pela minha interpretação dos dados e dos fatos, eu diria que é mais ou menos por aí. E aqui nós temos então um boletim epidemiológico. Então, se você clicar nesse link aqui, dessa página principal, você vem para o boletim epidemiológico, número 4, né, publicado no dia 4 de março. E aqui ele mostra, por exemplo, caso suspeito pela doença coronavírus. Então ele mostra a situação 1, situação 2, caso provável pela doença, caso confirmado pela doença, e aí ele faz algumas observações aqui sobre o que seria febre, sobre o que seria o contato próximo, ele especifica bastante essas questões. Eu não vou ler aqui tudo em detalhe, mas eu vou deixar esse documento, ele disponibiliza o PDF, vou baixar aqui o PDF e vou deixar em nosso grupo de Telegram do IBRAP. Então eu vou mandar um áudio também, fazendo um pequeno resumo desse vídeo, disponibilizando esse PDF aqui lá no grupo. Mas ele traz esse algoritmo aqui interessante desses casos, né? Então, situação 1, febre e sintoma respiratório, mais retorno de viagem de áreas afetadas, e as áreas afetadas são cada vez mais, né? Então praticamente o mundo inteiro agora. Em breve isso aí não vai ser nem mais necessário,
quando o Brasil tiver casos suficientes. Então, se tiver isso, é um caso suspeito. Ou febre, sintoma respiratório, mas contato próximo de caso confirmado suspeito. E aí no texto ele explica aqui embaixo o que seria esse contato próximo aqui. Cerca de 2 metros de um paciente suspeito ou confirmado por 15 minutos ou mais, conviver no mesmo ambiente com caso suspeito, teve contato eventual horas com caso confirmado. Então são esses detalhezinhos aí que a gente tem que entender para a gente poder ter os nossos casos suspeitos. Então aqui, se tem um ou outro, situação 1 ou 2, o caso é suspeito. Isso, o paciente precisa ir para uma unidade de saúde, coletar a amostra, estando positivo para outro vírus, a gente descarta o coronavírus. Se estiver positivo para o coronavírus, é o novo coronavírus confirmado, e aí vão as medidas de isolamento e medidas de suporte se necessário. Na situação 3, contato domiciliar com caso confirmado nos últimos 14 dias, mais febre e sintomas respiratórios. Importante observar outros sinais e sintomas: mialgia, artralgia, dor de cabeça, calafrios, manchas vermelhas pelo corpo, gânglios linfáticos aumentados, diarreia, náusea, vômito, desidratação. Sim, caso provável. Então aqui perceba que a probabilidade já começa maior na situação 3 do que nas situações 1 e 2. Um é caso suspeito, outro é caso provável. Então provável você vai afastar e o outro você precisa confirmar. Então há uma nuance aí. Então em ambos tem que coletar a amostra e se tiver positivo aí a gente confirma. Então tem aqui alguns detalhes a mais e aqui a forma de validação dos resultados laboratoriais. Bom, vale a pena dar uma lida. Tem aqui também a parte mostrando as medidas de prevenção. Isso aqui é interessante porque isso aqui não é só para o coronavírus, né? É para todas essas doenças que são transmitidas dessa forma. Então lavagem das mãos com água e sabão, o uso de álcool em gel e a lavagem adequada. Não é só molhar um pouquinho, isso não adianta, tem que ter fricção, tem que lavar as diferentes partes. Tá? Cobrir o nariz, boca, espirrar ou tossir. Eu confesso que particularmente essa coisa de espirrar no braço aqui, eu não acho que seja a melhor forma de fazer. É uma opinião minha, é um hábito que eu particularmente não tenho de espirrar aqui no braço. O que eu gosto de fazer é espirrar dentro da camisa. Ah, Léo, pô, isso aí é nojento, rapaz, você vai espirrar, jogar gotícula, se sujar. Melhor isso do que jogar isso no ambiente, jogar isso no outro. Não? Então, toda vez que eu, particularmente, não é que eu sou bonzinho nem melhorzinho que ninguém, mas é um hábito que eu desenvolvi há muitos anos, desde que eu sou criança, que quando eu vou espirrar, eu espirro dentro da minha roupa. A não ser que eu esteja sem camisa, aí fica mais difícil. Mas estando com camisa, espirrar dentro da roupa, você guarda seus vírus para você e depois você vai tomar o seu banho, vai lavar sua roupa, tem uma menor probabilidade de espalhar isso para o ambiente. Evitar aglomerações se estiver doente, então isso, tanto que no Oriente, a gente vê muito no Japão, por exemplo, utilizando máscaras, muitos daqueles que estão utilizando máscaras são pessoas que estão resfriadas e têm a consciência de que, estando com a máscara, tem uma menor probabilidade de espalhar os vírus, quando tosse ou quando espirra. Fica ali retido na máscara, é a ideia da roupa, ao invés de ficar ali na sua frente, você colocando para dentro. Manter os ambientes ventilados, então isso cabe, por exemplo, quando a gente está dentro de um carro. Tem alguém do seu lado. Eu mesmo já tive vergonha várias vezes de abrir a janela quando alguém espirra do meu lado para não parecer indelicado. Pô, alguém espirra, você, pô, vou abrir a janela, estou com nojo da pessoa, mas isso é o mais certo a se fazer. A pessoa que espirrou já deveria ter aberto a janela. Outra coisa que eu tenho costume, eu não consigo espirrar dentro de um carro com alguém do meu lado sem abrir a janela. Abre a janela, coloca o rosto assim em direção à janela, não evita colocar a cabeça do lado de fora para não passar em alguma coisa e ter um acidente, bater sua cabeça ou um carro do lado, mas vira para o ambiente externo e espirra. Agora, um cuidado. Se tiver alguém atrás, logo atrás de você, você espirrar, isso pode ir tudo em direção à pessoa que está atrás. Tá? Então, assim, se o carro estiver em baixa velocidade, estiver parado, você vê que não há perigo, botar a cabecinha um pouquinho de fora para espirrar. Se tiver o carro em movimento, você vê a possibilidade de espirrar se não tiver ninguém atrás ou espirrar dentro da camisa. Isso aí são dicas que eu estou dando, parece até que eu sou um especialista na área, mas não, é coisas do dia a dia mesmo, coisas básicas, que eu acabo compartilhando aqui, porque são coisas que eu acabo fazendo também. É evitar compartilhar objetos pessoais com outras pessoas. E uma coisa importante, toda vez que a gente toca em uma superfície, que são superfícies contaminadas, que não são lavadas com frequência, como maçanetas de porta, mouse, teclados, celular, nosso próprio celular é uma fonte de contaminação muito grande, mesas, enfim, todos os locais compartilhados. Interessante, a gente tocou, tenta lavar a mão, evitar o hábito de levar a mão até a boca. Isso é importante, de vez em quando, higienizar essas superfícies. E esses cuidados vão evitar a transmissão de muitas doenças. Então, basicamente, era isso que eu queria compartilhar. Vou deixar aqui no link, no Telegram,
esse conteúdo que está aqui. Quando esse vídeo estiver no ar no YouTube também eu vou deixar o link lá. E a gente sempre está publicando várias coisas interessantes no link do Telegram. O Telegram é um aplicativo como o WhatsApp, tem um grupo, os integrantes do grupo não interagem entre si para manter o conteúdo no foco nos conteúdos. Você pode ouvir os áudios em 2 vezes a velocidade, isso é bacana, você ganha tempo. Pode ver as mensagens anteriores que foram postadas e lá só tem conteúdo. Então é bacana você fazer parte. Ok? Deixa o joinha se você gostou, compartilha esse vídeo com as pessoas. Eu acho que é um vídeo de utilidade pública, que traz dicas interessantes para o nosso bem coletivo. Se inscreve no canal aí, ativa as notificações e a gente se vê no próximo. Um grande abraço. Tchau, tchau.